Galera, quando uma palavra muito recorrente nas questões de ótica é anteparo. Anteparo, um exemplo de anteparo é aqueles que eles botam aqui para projetar alguma coisa para vocês com o projetor, né? Aquilo é um anteparo, a tela do cinema é um anteparo, o quadro pode servir como um anteparo se você quiser projetar alguma coisa nele. É a parede onde a gente vai projetar alguma imagem. Isso é chamado de anteparo. Galerinha, vamos fazer algumas questões daquelas que eu sugeri. Vou fazer esse somatóriozinho aqui para aquecer essa bela manhã. Depois vou fazer uma que me pediram, que eu lembro que quando eu fui fazer, eu fiquei um pouco com medo. A primeira vez que eu olhei ela, meu Deus, o que eu vou fazer para isso? E aí depois caiu a ficha assim, que era uma coisa bem simples, que é a questão 6, que eu lembro que quando eu era estudante fui fazer ela, eu fiquei meio cabreiro também. Questão 2, da página 43. A respeito das lentes esféricas delgadas, assinale as proporções corretas. Professor, que história é essa de lente delgada? Delgado significa fino, né? Certo? Só que nesse caso não significa que é bordos finos, tá, gente? Porque lente delgada é que ela foi feita de maneira delgada. Quando a gente falou de espelhos, tinha algumas condições para que o espelho tenha uma imagem boa. As condições de nitidez de Gauss. O espelho não pode ter uma curvatura muito intensa, certo? Os raios têm que chegar de maneira paraxial, paralelas ao eixo, para poder formar uma imagem boa. As lentes esféricas também têm condições para formar imagens boas. Se tu fizer uma lente com essa espessura aqui de vidro, vai ficar um lixo olhar através dela. Ou seja, as lentes têm que ter, né, uma espessura pequena, independentemente de ser bordos grossos ou bordos finos, para a luz poder atravessar ela e com qualidade, né, chegar no olho do observador com qualidade. Então, por isso que a gente chama de lentes delgadas, tá? As lentes que nós estudamos, a gente supõe que são lentes delgadas, fininhas. 01. Qualquer que seja o formato da lente esférica, de vidro no ar, ela sempre poderá fornecer imagens reais de objetos reais. Nós vimos que no caso das lentes divergentes, a imagem é sempre virtual, menor e direita. Faça o que fizer com o objeto na frente dela, né? Então, mentira. Para objetos reais, a lente de bordos grossos, né, lente de vidro imersa no ar, a lente de bordos grossos, portanto, que é divergente, sempre fornece imagens virtuais. E ele está dizendo que ela sempre poderá fornecer imagens reais. Se for de bordos grossos divergente, não. Então existe um contra-exemplo falso. 02. Uma lente esférica de bordos grossos de vidro no ar, caso clássico, sempre fornece imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Acabei de falar, né? VMAT, virtual menor e direita. Exatamente o que a gente estudou. 04. Apenas as imagens de natureza real podem ser projetadas em anteparo. Real não é que é feito de luz? Só realmente algo que é feito de luz pode atingir um objeto físico e aparecer lá nele. A luz que bateu nesse objeto vai ser refletida para o teu olho e tu vai enxergar. Agora, quando a gente faz o prolongamento do raio de luz, aquilo ali não existe, certo? É só para a gente ver o que o nosso cérebro está entendendo de onde a luz vem. Na verdade, a luz está vindo de outra região. Aí a gente faz o prolongamento para a gente ver, ó, o cérebro está iludido, ele acha que a luz vem de lá, certo? Então, quando uma imagem é virtual, ela não existe de fato. Então, como é que algo que não existe de fato vai ser projetada, né? Então, só imagens reais são projetáveis, imagens virtuais não podem ser projetadas. Apenas as imagens de natureza real podem ser projetadas em anteparos, em telas de cinema. Então agora tu até já sabe que a imagem do cinema é uma imagem real, né? Do ponto de vista da ótica. 08. É verdade então, professor, do cinema? Imagina. Aí é grave, né? É real, quer dizer, do ponto de vista da ótica, tá? O filme é brincadeirinha, tá? A maioria. 08. Uma lente convergente fornece apenas imagens maiores do que o objeto. Não tem aquele caso quando o objeto está bem distante, aí a imagem fica invertida, real e menor, certo? Tem exceção para isso também, então não. 16. Quando um objeto muito afastado se aproxima de uma lente convergente, sua imagem real se afasta da lente. É bem exatamente aquilo que a gente tentou interpretar bem no comecinho, né? Quando o objeto ia se aproximando, a imagem ia se afastando e crescendo. Certinho o que ele falou. 32.
a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e a relação entre a distância da imagem à lente e a distância do objeto à lente tem o mesmo valor em módulo. Né? I sobre O é igual a menos P' sobre P em módulo O. Ele tem um menos ali que em módulo, né? Então se ele falasse que são iguais, se ele não colocasse em módulo, estaria errado. Por causa daquilo ali, ó. A razão entre I e O é a mesma razão entre P' e P, só que os sinais ficam diferentes. Beleza, em módulo é verdade. Ficamos com 54. Tem uma questãozinha bem legal sobre lentes, bem abrangente. Era muito importante tu ter arriscado. A questão 6, como prometido. Dois colegas pediram essa questão, é uma questão que é bem curiosa, olha só que interessante. Um raio de luz R incide num sistema de duas lentes convergentes, L1 e L2, produzindo um raio emergente R2, conforme indicações e medidas do esquema a seguir. Então tá, tinham duas lentes, L1 e L2, um dos raios está chegando com uma distância paralela ao eixo principal, né, mas com uma distância de 3 centímetros, e ele emerge da lente 2 com uma distância de 1 centímetro, também paralelamente ao eixo principal. Só que 1 centímetro agora ele dista do eixo principal. Chegou com 3 e saiu com 1. Mas espera aí, um raio que chega paralelo sai pelo foco. E para o raio poder sair paralelo... Não, desculpa. O raio que chega paralelo sai pelo foco, é verdade. E para um raio poder sair paralelo é porque ele está chegando pelo... Então esse raio que atravessou daqui para cá, ó, ele passou num ponto que é ao mesmo tempo foco de L1 e foco de L2. Porque o que chega paralelo passa pelo foco, então esse ponto aqui representa o foco 1 da lente L1, portanto. E se chegou pelo foco, sai paralelo. Portanto, olhando para o segundo desenho, eu percebo que esse ponto é o foco de 2. Aí o seguinte, ele pediu as distâncias focais das lentes L1 e L2 são respectivamente em centímetros iguais a essa distância aqui que vai ser o F1, né? Distância focal 1, e aquela outra ali vai ser distância focal 2. Se aqui eu tenho dois triângulos retângulos que se formaram, né? Esse triângulo retângulo, onde um cateto é 3 e o outro cateto é F1, e aqui eu tenho outro triângulo retângulo, onde um cateto é F2 e o outro é 1. O que eu posso fazer em triângulos retângulos? Aliás, Pitágoras não vai me ajudar nesse caso. Claro, com certeza, esse ângulo é igual a esse, opostos pelo vértice. Se os triângulos são semelhantes, eles têm seus lados proporcionais. Então eu vou dizer que 3, que é esse cateto dividido por F1, que é o outro cateto, fica igual a quanto? 1, esse cateto dividido por F2. Porém, só com essa equação eu não resolvo. Cruz credo, 3 vezes o F2 é igual ao F1. Só que ele falou a distância entre as lentes? Ele desenhou a distância entre as lentes. Já que ele falou que as lentes estão a 20 centímetros, o que é esse 20 centímetros? O F1 mais o F2. Concordam? Se isso aqui é 20 centímetros, o F1 mais o F2 é 20 centímetros. Duas equações, isola numa, substitui na outra. Show de bola. Isolei o F1 numa, vou substituir na outra. 3F2 mais F2 é igual a 20. 4F2 é igual a 20. Está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 4 dá 5 centímetros. Já que eu achei o F2, o F1 fica sendo 3 vezes o F2. F1 é 3 vezes 5, F1 igual a 15 centímetros. Na outra página, na página 44, tem lá gabarito letra B.
15 e 5, respectivamente, né? 15 e 5, letra B. Então a gente fez uma semelhança de triângulos, já que os triângulos são semelhantes, escreveu uma equação. Já que a gente sabia a distância entre as lentes e era justamente a soma das distâncias focais, outra equação. Sistema de equação, isola numa, substitui na outra. Show de bola, uma questãozinha bem interessante. Página 45, vamos fazer umas da página 45 também.